Muito bom dia ou talvez boa tarde, não sei qual momento você está assistindo esse vídeo, mas fato é que eu queria muito que ele tivesse saído mais cedo, esse primeiro código da manhã. Eu havia planejado para liberar às 7 horas da manhã, mas infelizmente não deu muito certo. Mas talvez ele chegou no momento certo, porque nem sempre a gente começa algum projeto do jeito que a gente imagina, nem tudo acontece na hora perfeita, nem tudo do jeito que a gente havia planejado, mas não tem problema. Às vezes as coisas atrasam, às vezes a semana começa toda bagunçada e mesmo assim a gente precisa começar, a gente precisa seguir em frente. Então, pega o teu café, pega a tua água, a minha já tá aqui, termina o seu almoço, mas fica comigo por alguns minutinhos, coisa rápida, porque eu quero colocar uma ideia na sua cabeça. E é a seguinte: talvez você já tenha falado muitas vezes, segunda-feira eu vou começar aquele projeto novo, aquela dieta, mês que vem eu mudo, depois eu resolvo isso. Quando as coisas se acalmarem eu vou cuidar de mim. E provavelmente, quando você falou, você acreditou. O problema é que o calendário, ele muda sozinho. A nossa vida não. A nossa vida, ela chega, o mês vira, o ano muda, a idade vai avançando, mas se o comportamento continua o mesmo, o resultado normalmente vai continuar parecido. E talvez tenha uma coisa na sua vida que você sabe que você precisa mudar. Talvez ninguém saiba, certo? Pode ser alguma coisa profissional, alguma coisa dentro da sua casa, sua saúde, o seu casamento, a relação que você tem com seus filhos, ou até mesmo sua vida financeira, sua fé, não sei. Talvez seja uma conversa que você vem adiando há muito tempo, ou uma decisão que aparece na sua cabeça toda vez que você fica em silêncio. O mais curioso é que, muitas vezes, o problema não é falta de informação. Às vezes a gente até sabe, né? Você sabe quando você está se abandonando, você sabe quando você está longe demais de uma pessoa que você ama, você sabe quando você está repetindo um comportamento que já não combina mais com o estilo de vida que você quer. Só que existe uma distância enorme entre saber e mudar. Conhecimento sozinho, ele não transforma ninguém. Você pode saber tudo sobre alimentação e continuar se alimentando mal. Você pode conhecer tudo sobre produtividade e continuar procrastinando. Você pode ouvir dezenas de conteúdos sobre relacionamento e continuar machucando alguém que está bem do seu lado. Pode até saber exatamente o que você precisa fazer e você continua parado. Por quê? Porque a consciência, ela é importante, muito, sem sombra de dúvidas. Mas quando a gente fala em transformação, aí a transformação, ela exige um comportamento. Existe uma outra coisa que torna tudo isso mais difícil ainda. O conhecido exerce uma força enorme dentro de nós e sobre nós também. Nem sempre a gente permanece em uma situação porque ela é boa. Às vezes a gente permanece porque ela é familiar. E tem gente que se acostuma com uma rotina que está destruindo a própria saúde, se acostumando com relações que diminuem quem ela é de fato, se acostuma a viver cansado, se acostuma a reclamar, a pensar pequeno. Depois de algum tempo, aquilo que deveria incomodar começa a parecer normal. Eu acredito que mudar seja tão difícil porque existe um intervalo muito, muito, muito desconfortável entre a pessoa que você foi e a pessoa que você está tentando se tornar. Você já não quer viver como antes, mas ainda você não consegue dominar quem você precisa ser daqui para frente. E esse lugar dá medo, porque
é uma nova fase de nós, né? E exige alguma coisa nova. Às vezes exige coragem, às vezes disciplina, às vezes humildade, às vezes pedir perdão também. Em outros momentos, exige você dizer não, você fechar uma porta ou não aceitar que algumas coisas, elas não pertencem mais à vida que você está construindo. E existe um momento, um exato momento, que alguma coisa dentro da gente começa a dizer: até aqui. Eu acho que muitas das decisões mais importantes da nossa vida começam assim. Sem plateia, sem aplauso, sem ter ninguém ali para perceber. Você decide cuidar melhor do seu corpo, você decide voltar a estudar, aprender uma língua nova, tratar melhor a pessoa que você ama. Você decide parar de viver em função da aprovação dos outros. Você decide terminar aquilo que está destruindo você. E finalmente você começa a pensar em um novo tempo para a sua vida. Na hora parece pequenininho, mas existe decisões pequenas que, quando você olha alguns anos depois, você percebe que mudaram completamente a direção da sua vida, da sua história. Às vezes o futuro inteiro, eu sempre falo, ele começa dentro de uma segunda-feira absolutamente comum. Pode ser essa segunda, não sei, eu espero que sim. E talvez seja exatamente por isso que eu tenha criado o Código da Manhã. Eu não quero que isso aqui seja só mais um conteúdo para você se sentir motivado por alguns minutos e depois você voltar à mesma vida. A motivação passa, mas eu quero que esse canal que está sendo criado hoje, eu quero que isso aqui seja um espaço de consciência. Um lugar para, no meio da correria do dia a dia, você parar e perguntar: para onde eu estou indo? Porque é muito fácil você viver apenas respondendo ao que vai aparecendo. Mensagem, problema, boleto, reunião, cobrança, notificação. Você acorda e antes mesmo de você decidir o que é importante para você, o mundo ele já começou a decidir aonde a sua atenção vai parar. Quando você percebe, o dia já acabou, depois a semana já passou e às vezes passam anos. Por isso existe uma frase que eu quero carregar com esse programa. Antes do ruído, escolha a direção. Você não vai controlar tudo que vai acontecer nessa semana. Talvez vai aparecer algum problema, alguém vai te decepcionar, um plano ele não vai funcionar ou até uma porta vai se fechar. A vida, ela não pede a nossa autorização para mudar o roteiro, mas existe uma pergunta que pode mudar muita coisa dentro daquilo que eu controlo, o que ainda depende da minha pessoa. Entende? Eu gosto desse tipo de pergunta porque ela devolve responsabilidade. E responsabilidade não é culpa, responsabilidade é você reconhecer a parte da história que ainda está na sua mão. Isso também faz parte da minha fé, tá? Porque eu acredito muito em Deus. Deus é o centro da minha vida. Eu acredito em oração. Eu acredito que existem coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. Mas eu também acredito que a fé, ela não pode ser desculpa para a passividade. Eu posso pedir direção a Deus, mas eu preciso caminhar. Eu posso pedir oportunidade, mas eu preciso me preparar. Posso pedir restauração, mas talvez exista um pedido de perdão que precisa sair da minha boca. Eu posso pedir uma vida diferente, mas em algum momento meus comportamentos, eles precisam começar a combinar com aquilo que eu estou pedindo a Deus em oração. Talvez seja a primeira reflexão que eu quero deixar na história do Código da Manhã, que está começando hoje, dia 17 de agosto de 2026. Não tente mudar a sua vida inteira hoje.
Não faz aquela lista enorme de coisas que você já sabe que você não vai sustentar. Mas você precisa responder algo com sinceridade. Qual é a decisão que eu já sei que eu preciso tomar, mas eu continuo adiando? Não pensa demais. Provavelmente ela já apareceu na sua cabeça. Talvez seja uma ligação, uma conversa, um pedido de desculpa, um não ou talvez um sim. Talvez você precisa sair de algum lugar, talvez você precisa permanecer e lutar por alguma coisa. Talvez você precisa simplesmente começar de novo. E o que eu não quero é que você chegue na próxima segunda-feira apenas com mais 7 dias nas suas costas. Eu quero que alguma coisa tenha se movimentado na sua vida com esse vídeo, nem que seja pequenininha, porque você não precisa resolver a vida inteira hoje, mas você precisa parar de acreditar que ela vai mudar sozinha. E olha que curioso, hoje não foi a manhã perfeita, sabe, para mim. E eu fiquei triste porque esse episódio, ele não saiu no horário que eu queria. Mas olha só, ele saiu. E talvez essa também seja uma mensagem para você. Nem sempre nós vamos começar da maneira ideal, nem sempre nós vamos ter todas as condições que a gente imaginou. Nem sempre a gente vai estar pronto, mas existe uma diferença enorme entre começar imperfeito e continuar adiando. Então começa, por favor, começa com aquilo que você tem, do jeito que dá, mas começa. Esse é o primeiro código da manhã. Toda segunda-feira eu quero encontrar você aqui para a gente ter uma conversa franca sobre comportamento, sobre confiança, sobre consciência, sobre fé, sobre decisões e sobre aquilo que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. E se eu puder deixar uma única frase para você, umazinha, durante essa semana é a seguinte: antes do ruído, escolha a direção. Que Deus abençoe sua semana e que quando chegar a próxima segunda-feira, alguma coisa dentro de você já tenha começado a mudar. Eu te encontro, você já sabe, no próximo vídeo. Fui!